Olá, eu sou o professor William Dornella e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica importantíssima para você que vai fazer o concurso da Secretaria de Educação. Lá nas bases legais que fundamentam a nossa educação hoje no Brasil, a Constituição ela se destaca como um fundamento importantíssimo. Vai balizar ali, vai direcionar, vai prever os limites, né, que a educação e que todos os documentos que vêm após a Constituição devem seguir. Nessa perspectiva, a sua prova ela traz a Constituição, vai cobrar ali o capítulo 3º, alguns itens importantíssimos ali para a sua prova. E hoje eu venho trazer uma dica muito essencial para você que vai fazer essa prova da Secretaria de Educação. O que a Constituição vem falar de educação e, além do que a Constituição vem falar de educação, quais são os princípios? É muito comum os alunos confundirem os princípios que estão expressos na Constituição com os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Constituição traz 8 princípios e a LDB traz 12 princípios, né? Então, ficar bem atento a essa diferenciação aí para você não confundir. A sua prova pode colocar um princípio lá da LDB dizendo que está presente, que é expresso na Constituição. E, na verdade, não é expresso, porque a Constituição ela traz apenas 8 princípios nessa matéria de educação. O que a Constituição fala de educação, professor? A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Deve fazer o quê? Deve buscar o pleno desenvolvimento da pessoa humana, buscando a formação de um cidadão íntegro, preparando para o mercado de trabalho. Então, buscando essa qualificação profissional. Dentro dessa perspectiva que a Constituição vem trazer do que é educação, ela vai direcionar todo o trabalho pedagógico para alguns princípios. Vamos dar uma olhadinha em quais são esses princípios, para ficar bem claro? Primeiro, a gente tem que entender que são 8 os princípios, hein? 8. Esses princípios, todos eles vão se repetir, vão estar presentes na LDB. Essa é uma dica importantíssima, hein? Vão estar presentes na LDB, que é a Lei 9394/96, tá? Só que a LDB ela vai trazer mais alguns princípios. Lá a gente vai ter 12 princípios. Ou seja, você entendendo esses princípios aqui, ó, os princípios da Constituição Federal, você vai só lembrar que o quê? Você vai lembrar que a LDB acrescenta mais 4. Onde estão esses princípios aqui na Constituição, professor? Lá no artigo 206. Beleza? Vamos ficar atento então quais são esses princípios. O primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos, né, devem ter essa igualdade aqui, tanto para acessar a escola, tanto para fazer a matrícula, quanto para permanecer e atingir os níveis mais elevados de educação. Segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A diferença que tem desse princípio da Constituição para o da LDB é que troca aqui, ó, pensamento por cultura. Só essa é a diferença, mas vem trazer essa ideia de liberdade. Todo mundo pode pensar, todo mundo pode divulgar o seu pensamento, a sua arte e a sua cultura. Qual que é o terceiro princípio? Dá uma olhadinha aqui, hein? Qual é o terceiro princípio? O pluralismo de ideias, ou seja, uma concepção pedagógica cheia de ideias, né? Vamos ter uma concepção pedagógica plural, ligada à diversidade. Esse pluralismo de ideias das concepções pedagógicas está presente também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A diferenciação é que a Constituição vai trazer essa perspectiva da coexistência de instituições públicas, aquelas que vão ser oferecidas pelo Estado, e as instituições privadas. A LDB não vai trazer isso como um princípio expresso, mas a Constituição linka isso aí, junta quando vem falar do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esse é o princípio terceiro. Vamos dar uma olhadinha aqui? Qual é o próximo princípio, então? Olha só, tá grifado isso aqui, ó, porque isso aqui não está como um princípio da LDB. Próximo princípio, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aquelas instituições aqui, ó, públicas que são oficiais, né, do nosso estado, elas vão ser gratuitas, hein? É isso que esse princípio vem dizer. Próximo princípio, valorização dos profissionais da educação escolar, ou seja,
todos os profissionais, e não só os professores, hein? Todos os profissionais da educação escolar devem ser valorizados. Essa valorização não é só salarial, é uma valorização de estrutura, valorização por meio de um plano de carreira, é a valorização da formação continuada, mas é garantir meios para que esse profissional seja valorizado. Dá uma olhadinha o que essa Constituição, esse princípio constitucional traz diferente da LDB. Dá uma olhadinha aqui na tela. Até essa parte que fala aqui, ó, valorização dos profissionais da educação, é um princípio presente ali nos dois. Só que a Constituição ela traz um acréscimo, né? Fala garantidos na forma de lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Então a própria Constituição já garante isso aqui, ó, que o ingresso vai ser exclusivamente por concurso público, né, de provas e títulos. Isso aí que você já está fazendo. A prova para ingressar à Secretaria de Educação, para ter esse cargo público, para você ser um professor efetivo da Secretaria de Educação. Um princípio constitucional. A LDB ela vai falar dessa valorização como um princípio, mas ela vai só até esse ponto aqui nas partes de princípios, hein? A Constituição já traz como um princípio essa questão aí de concurso público como uma forma de ingresso. Qual o próximo princípio? Dá uma olhadinha aí, o que aparece? A gestão democrática do ensino público na forma da lei. A gestão democrática é um item do seu edital também muito importante. A gestão democrática está expressa lá na LDB e está expressa também na Constituição Federal. São princípios em comum aí entre essas duas legislações, sendo a Constituição Federal nossa Carta Magna. A gestão democrática, ela vem falar que ela tem que acontecer na forma da lei. Cada estado vai se organizar de uma forma ali para fazer com que a gestão democrática aconteça. Lembrando que gestão democrática, essa gestão democrática que a Constituição e que a Lei de Diretriz e Base da Educação está falando aqui, não é só aquela de eleição para diretor e vice, mas sim dar autonomia para a comunidade escolar participar de todas as decisões ali da escola. Próximo princípio, dá uma olhadinha aqui, qual é o nosso sétimo princípio? A garantia do padrão de qualidade. Isso significa que o quê? Que a educação ela tem que ter um padrão de qualidade. A escola ela não vai por conta própria ali, cada escola ser diferente uma da outra, não garantindo um mínimo padrão ali. A Constituição garante que tem que haver uma qualidade mínima ali entre todas as escolas públicas e as escolas particulares também do Brasil. As escolas têm que atingir esse patamar aí. A gente vai ter índices depois para poder medir isso aí, algumas avaliações. Qual é o último princípio, então, que está expresso na Constituição e não está na LDB? Dá uma olhadinha aí. É o quê? O piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Então a Constituição vai estabelecer como um princípio isso aqui, ó, um piso salarial para o profissional nacional, tá? Dos profissionais da educação escolar pública. É importantíssimo a gente entender que esse princípio aqui, ó, ele está na Constituição, mas não é como um princípio da LDB. Então ficar atento que os princípios constitucionais são 8, já os princípios da Lei de Diretriz e Base da Educação, que é uma lei muito importante, que também vai cair na sua prova, a 9394/96, são 12. Vai fazer um acréscimo ali, né, de mais 4 princípios. Ficar bem atento, então, a essa perspectiva, quando a gente fala, né, dos princípios constitucionais, porque os princípios vão nortear todos os trabalhos, todos os próximos artigos ali da Constituição. Fique bem atento a isso aí, estude a parte de documentos, porque vai cair na sua prova. E a dica de hoje vai ficando por aqui. Boa sorte e boa prova!